Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 ao 39. É um hino de louvor e de vitória que Paulo traz para nós nessa manhã. Assim diz a palavra. Verso 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celeste, essa é a tua palavra. Senhor, fala com teu povo nesta manhã, ó Pai. Traz, Senhor, a mensagem aos nossos corações. Nos instrui naquilo que o Senhor quer que cada um de nós possamos aprender e praticar em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ponto central dessa passagem aqui de Paulo é a segurança que nós podemos ter da nossa redenção em Cristo Jesus. Que aquele que começou a boa obra é aquele que vai finalizar a boa obra. E nós precisamos, na nossa vida cotidiana, a gente ter essa segurança, irmãos. Porque o mundo lá fora, muitas vezes eles falam, mas por que os cristãos têm tanta segurança na salvação? Nós precisamos ter segurança na nossa salvação, porque a Bíblia, ela nos ensina isso. No início desse capítulo, Paulo vai falar sobre a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Que é o Espírito Santo que nos capacita a vencer a carne e a vencer o pecado. É o Espírito Santo que testifica com o meu espírito que eu sou filha de Deus. É o Espírito Santo que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, aqueles momentos em que a gente não consegue orar. Sabe aqueles momentos assim que a gente só chora? Ou às vezes quando a dor que a gente está sentindo é tão grande que a gente não consegue nem chorar e nem falar, a gente só ajoelha e baixa a cabeça. O Espírito Santo está orando por você. E nós não podemos esquecer e nos afastar disso. Porque quando nós esquecemos desse amor de Deus, e do que Ele é por nós, o que Ele já fez por nós, nós temos a tendência a começar a cair em ventos de doutrinas erradas, a ser levado como areia, de um lado para o outro. Se está tudo bem na minha vida, eu venho aqui na igreja, eu esqueço até de agradecer a Deus, mas se as coisas não estão bem na minha vida, aí eu venho, faço as campanhas, isso e aquilo, e quando Deus não me dá, eu ainda fico o quê? Chateada com Deus, porque não entendo que o que Deus tinha que fazer por nós já foi feito na cruz do Calvário. É isso que nós vamos ver aqui, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. E ele faz isso em duas bases. Ele diz assim, Deus está do nosso lado,
E se Deus está do nosso lado, não há o que possa nos separar desse amor de Deus. Mas vamos entender aqui que esse amor não é o amor que eu tenho por Deus. É o amor que Deus tem por mim. Porque o nosso amor é falho. O nosso amor, ele é circunstancial. Tem dia que você está uma bênção, tem dia que nem orar por ninguém você quer. Mas o amor de Deus, ele é o mesmo. Ele não muda. Então, Paulo aqui começa a nos ensinar que nós temos que ter a nossa fé, nós temos que ter a nossa base de segurança no que Deus fez por nós, não no que eu sinto. E Paulo começa assim. Ele usa, para nos ensinar aqui esse trecho, ele faz 4 perguntas. 4 perguntas que, na verdade, todos nós deveríamos responder. Nós já sabemos a resposta. Isso aqui é só uma forma que Paulo usa de tornar assim, mais fácil o entendimento da palavra de Deus. E ele começa assim. Vamos ver aqui, versículo 31 e 32. Por favor, mantenham as Bíblias abertas, porque nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Amém? Isso é alimento para nós. No 31, ele vai falar assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nós aqui, irmãos, é Paulo, os cristãos de Roma, quem Paulo está falando e levando essa mensagem, e eu e você, que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra dele. O que une Paulo, os cristãos ali da igreja primitiva e nós? Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a base da nossa união. É por isso que o cristão, ele é uma família só. Porque a base da nossa fé é Jesus. Se nós começarmos a colocar em outras pessoas, como hoje acontece muito, em homens, essa base de união, irmãos, já está falhando. E aí Paulo começa a falar e usa a boca dele para dizer assim para nós: quem será contra nós? Muitos podem, irmãos, até se levantar contra nós. Isso seria justo, porque se muitas vezes as pessoas perguntam assim: como é que pode um Deus santo, um Deus justo, perdoar pecadores, perdoar você, que é uma pessoa tão falha e pecadora? Uns perguntam isso várias vezes, né? Ah, mas como que Deus pode perdoar? Mas aí Paulo vai nos dizer aqui 3 argumentos, que parece óbvio para todos os cristãos, mas a gente vai ver aqui que não é, irmãos. Primeiro, que diremos à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Irmãos, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que entender o que o autor está nos ensinando. Essas coisas que Paulo está falando, ele está dizendo aqui no versículo 28. Então, para a gente entender a mensagem, vamos ver o que Paulo diz que são essas coisas? Versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, essas coisas aqui que Paulo está falando, é o seguinte: se Deus me amou, Deus me chamou e me justificou, quem é que pode se levantar contra mim? Porque não sou eu, é Deus que me justifica. É Deus que me justifica. E aí nós começamos a entender bem a base da justificação. O que é justificação? A justificação é a base do cristianismo. Jesus, quando ele morreu, ali naquela cruz do Calvário, que nós nunca vamos entender o que ele passou ali, ele morreu pagando uma dívida que era minha e sua.
Então, ali foi a perfeição de Deus, o sacrifício perfeito. Quando Deus hoje ele olha para os pecados da Liliane, ele vê que Jesus já morreu e já pagou pelos meus pecados. Isso é justificação. Então, não tem como nós sermos cristãos se a gente não consegue entender a base do que nós cremos, irmãos. Jesus é o nosso mediador, Ele é o nosso salvador por isso. Então, por que pessoas não vão se levantar? Quem é que pode, à vista dessas coisas, me condenar? Não, é Deus. O foco aqui é o Deus Todo-Poderoso, que do Gênesis ao Apocalipse, escreveu essa história linda da redenção, na qual nós estamos, na qual a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, da criação do homem, queda, redenção, que é o momento que nós estamos vivendo, e a consumação que vai vir. Deus fez, Deus criou, e é Ele que me justifica. Então, quem é que vai se levantar contra mim? Se eu estou na cobertura da justificação do Filho dele. E aí, Paulo, ele fala assim, do maior para o menor, explicando esse amor de Deus. Como que é isso, Liliane? O que foi o mais difícil que era para Deus fazer? Por mim e por você? Não foi entregar Jesus? Jesus foi entregue para a morte. Esse foi o mais difícil, irmãos. Então, por que ele não traz, que é mais fácil, com Jesus, todas as outras coisas que é mais fácil? É como assim, eu dou um carro zero para uma pessoa. É um presente caro. Por que eu não posso comprar um liquidificador para outra? Eu também vou comprar. Porque se eu dei o mais caro, certamente eu posso dar o mais barato. O mais fácil. Então, Deus já fez por nós o que era mais difícil. E essa é a base do amor dele por nós. Agora, irmãos, vamos ter uma reflexão aqui que toca-se muito o meu coração. Deus tem falado muito comigo através dessa mensagem. E o que será daqueles, irmãos, que Deus é contra eles? O que será daqueles que, como Paulo diz no capítulo 1 e 2, eles já estão sob condenação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Quem é que vai ser por nós? Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que nós estamos servindo a Deus, quando, na verdade, nós estamos servindo a nós mesmos e vindo para a igreja para cumprir os nossos próprios propósitos. E nós nos enganamos dizendo que nós estamos indo cultuar a Deus. E não entendemos que a gente quer que Deus faça aquilo que nós queremos. E é por isso que nós estamos vindo na igreja. Quantas pessoas, quando recebem, ou recebem alguma coisa que elas queriam de Deus, elas somem. Aí usa Deus como um pronto-socorro. Não, agora eu estou precisando, eu tenho que ir. Usa Deus como um PS. E acha que Deus tem que atendê-lo. Deus atende pela misericórdia dele. Mas ele também pode não atender, irmãos. Porque aquele que conhece a Deus sabe que ele é Deus se atender e ele continua sendo Deus se ele não atender. Porque provavelmente é algo para o meu bem. E eu não estou conseguindo entender. Então, o que será daquelas pessoas, irmãos, que não têm Deus? Vamos aqui agora para o verso 33. Vamos para a segunda pergunta que o apóstolo faz. O versículo 33 diz assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Em outras versões vai estar sobre os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Observe aqui, irmãos, que no 31 ele fala se Deus é por nós. E aqui Paulo está falando pelos eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos é uma forma que Deus usava para designar o seu povo. Somos nós. E Paulo, então, aqui ele está falando, nós, os
eleitos de Deus. Então, ele deixa claro aqui, você está entre nós? Que o Espírito Santo esteja falando nos nossos corações, irmãos. Nós estamos dentro desse nós? Ou nós achamos que estamos, mas nós não estamos, nós estamos à beira desse nós. É tempo da gente se consertar diante de Deus. Nós vamos ver mais aqui na frente o que Paulo fala sobre esse nós. Então, assim, quem vai intentar acusação contra os escolhidos, né? Contra os eleitos? Irmãos, não é que não exista acusação contra nós. Existe, e muita. É só a gente parar um pouquinho e pensar assim, o que ia acontecer se um de nós chegasse na sua casa hoje, perguntasse para sua esposa ou para o seu marido, quem é você lá? No seu trabalho, qual é o testemunho que você está dando? Então, tem motivos para que os homens nos condenem. E sempre vai existir, porque nós somos pecadores. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo forjados. A vida do cristão é uma vida diária. O cristianismo, ele é uma forma de viver. Ele não é algo pronto. Todos os dias. Paulo ensina para a gente que basta cada dia o seu mal. Então, é todos os dias. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E aí, a resposta vai vir. A única razão é o próprio amor de Deus. Porque é Deus que está me justificando. Não que eu seja inocente. Não que você seja inocente, porque nós não somos inocentes. Mas porque Jesus morreu, Jesus pagou os meus pecados naquela cruz, me justificou, levou sobre ele a pena que é minha. O Senhor não põe a ira dele sobre a minha vida. Por isso é que Paulo está falando aqui. Quem vai intentar? Quem é que vai se levantar contra nós? Se Jesus já morreu por nós. E qual é o principal fato de Paulo aqui, que nós temos que entender, irmãos? Nós não somos pessoas diferentes, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos apenas justificados por Jesus. E quando nós temos a certeza dessa justificação e entendemos o que Jesus é, nós entendemos o tão pequeno que nós somos. E o quanto que nós temos que levar esse amor para as outras pessoas. Essa é uma base do cristão. Ser cristão de verdade, ser uma pessoa espiritual de verdade, é muito mais do que cantar, do que pular, do que chorar. Tudo isso faz parte, irmãos. Ser cristão, ser uma pessoa espiritual, é você ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. É você. O cristão, ele mostra o que ele é. Independente de onde ele esteja, quem esteja vendo, porque ele sabe que Deus está vendo sim. Ele tem intimidade com Deus. Então, a gente tem que parar com essa coisa de ficar olhando só o externo, externo, externo. O que uma pessoa está aqui não diz o que ela é. Diz lá fora. Ó, daquela porta para fora que vai dizer. Né? Isso aqui, assim, é o Senhor falando sobre esse amor. Nós conhecemos esse amor, vamos pegar aqui a ênfase. A gente conhece o amor de Deus, a gente sente o amor de Deus. Então, a gente tem a necessidade de levar esse amor para as pessoas. É por isso que quando você evangeliza, porque às vezes a gente acha que evangelizar é só você pegar a Bíblia aqui e falar, não, você evangeliza falando do amor de Deus, falando do sacrifício de Jesus, falando que Jesus já morreu pelo pecado dessa pessoa. Esse é o evangelho você vai falar na fila lá da padaria, onde você estiver, no ponto de ônibus, você está falando do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. A pessoa vai ser evangelizada, porque você tem necessidade de falar desse amor para a pessoa. Amém, irmãos?
Agora, vamos refletir também. E aqueles que não creem em Deus? E aquelas pessoas que estão em rebeldia contra Deus, irmãos? Quantos de nós, parentes, estão nessa situação? Vivendo a vida como se fosse eterno. Nós também, às vezes, vivemos assim. E não pensando que a morte vai chegar para todos nós. E o que vai ser deles? O que será desses nossos irmãos? Aí a gente pergunta, contra nós, se nós estamos, como Paulo fala, se, né? Se Deus é por nós, se você está no meio desses eleitos, esse nós, ninguém pode ser contra nós. E aqueles que não têm Jesus? E aqui eu falo não só para aquelas pessoas que ainda não aceitaram como Salvador, eu falo para muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje, que estão nos assistindo, que acham que servem a Jesus, acham que já entregou o seu coração e a sua vida, mas infelizmente é o ego que ainda domina a sua vida. E o que será dessas pessoas? Pelo qual Jesus não vai interceder por elas. Então, Paulo aqui ele ensina assim, não é o que eu faço que vai me salvar. Não tenha o que eu faço que possa me salvar. Não é eu ser santa que vai me salvar. O que me salva é o amor de Deus, que mandou o seu Filho único para morrer por mim naquela cruz. Eu nunca vou ser uma pessoa perfeita, só lá na glória. Nós não somos perfeitos não, irmãos. Nenhum de nós. Mas é através de Cristo que eu tenho a certeza do meu descanso com Ele. Vamos para a terceira pergunta. Vamos continuar ainda aqui no verso 33, em que Paulo fala aqui no final, vamos aqui no 33. No final, né? É Deus quem os justifica, vamos entrar no 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, olha como é lindo, assim, como Paulo fala, né? Paulo, assim, ele era um homem muito à frente do seu tempo na sua mente. O Espírito Santo usava aquele homem de uma forma tremenda. Ele fala assim, ó, você é justificado porque Jesus morreu por você e mais, ele ressuscitou. Porque o que ele vai nos ensinar o que é que eu sou pecadora, mas eu sou justificada no quê? Cristo morreu por mim, ressuscitou e foi glorificado. Então, se é o próprio Deus que está me justificando, quem é que vai se levantar contra mim? Vocês conseguem entender que tudo é pelo amor de Deus? Não somos nós. Não existe o que a gente faça que vá nos justificar. Irmãos, nós não fazemos caridade, nós não somos piedosos porque nós somos bons. Nós não somos. Ninguém aqui é. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Mas aquela natureza nossa, ela não morre. Porque a carne, ela não morre nem se converte. Então, volta e meia, a gente tem uns rompantes dela. É por isso que nós temos que estar ligado no quê? Não é esse amor que eu sinto por Deus, porque eu sou falha. Mas o amor que Ele sente por mim que não vai mudar. E aí ele vai falar assim, existem razões para sermos condenados? Muito, como eu falei aqui. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra os homens. Quer ver? Ah, eu não sou de pecar contra os homens, não. E quando a gente fofoca, que muitas vezes fala, não é fofoca, é um comentário, né? Irmãos, eu não estou comentando, ele fala assim, não é fofoca, eu estou só comentando. Charles Spurgeon, ele tem uma frase, ele foi um grande teólogo do século passado, em que ele diz assim, se você souber que alguém falou mal de você, não fica triste. Não fique triste. Provavelmente você é muito pior do que a pessoa falou de você. Né? E às vezes a pessoa fala, a gente fica assim, não, a gente é pior, irmãos. É.
por isso que a gente não consegue assim mensurar o amor de Deus por nós. Como que um Deus tão maravilhoso, que sofreu, que derramou o seu sangue, me ama mesmo sabendo que eu sou falha, que eu sou insegura. Mas Ele nos ama. Você entende que a nossa base da nossa salvação, essa certeza, essa segurança que o apóstolo Paulo nos ensina, é pelo amor de Deus? É nesse amor que a gente tem que segurar no dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau, irmãos. Ele pode vir em provações financeiras, em doença, em luto, em separações. E é nesse dia mau que a gente vai falar, Senhor, eu hoje não tenho nada para dar para ninguém, mas eu vou me apegar nesse amor, porque eu sei que o que eu estou passando é o Senhor que está me ensinando alguma coisa. Porque nós não falamos que somos filhos? Mas o pai corrige, irmãos. O pai não dá tudo o que a gente quer. Mas a gente acha que Deus tem que dar tudo o que a gente quer. Então, às vezes, você está sendo forjado agora, está passando assim por dificuldades que você só vai entender lá na frente, que era Deus ali na olaria dele, pegando aquele vaso, tirando, aparando aquelas arestas que a gente tem, para te fortalecer. E aí você vai ver que você vai passar por situações que você já vai estar mais blindado. Porque aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, quando a gente está passando por determinados momentos, a gente não tem que perguntar assim, por que eu? Porque a gente sempre é vítima, né? Por que eu? Eu não mereço isso. Merece. Pergunte assim, por que não eu? Por que só os meus irmãos têm que sofrer e eu não? Por que só as pessoas, os outros têm que passar perrengue financeiro e eu não? Não, Senhor, por que não eu? Mas me ajuda a entender o que o Senhor quer me ensinar. Porque se Ele é meu Pai, eu sou filha, eu tenho consciência que é o amor dEle que nos une. Eu sei que Ele está me corrigindo em alguma coisa. A gente não pode perder essa visão, entende, irmãos? A gente tem que entender que Deus nos ensina para nos capacitar para algo maior lá na frente. Os próprios demônios poderiam se levantar e condenar e falar, olha o que ela faz. Lembra que Satanás entrou na presença de Deus para falar de Jó? E Jó, o próprio Deus testemunha a favor de Jó. E o que Satanás faz? Nosso inimigo não brinca de ser inimigo não, meus irmãos, ele é. Ele fala, ele te serve, porque ele tem tudo. Tira as coisas que ele tem. Ainda quer assim, mandar em Deus, né? Que é isso que ele está fazendo, querendo. Aí Deus fala o quê? Vai você. E tira, mas não toque na sua alma. Então o inimigo, ele nos condena. Olha só, quantas vezes nós não somos assim, com pichas dele. E pecamos. E deixamos eles fazer e desfazer, e depois a gente, ali, arrependidos, dizendo que nós caímos porque foi Satanás que traçou alguma coisa e eu caí naquilo, sendo que você foi parceiro do demônio ali. Sendo que você estava num bar, que você sabia que você não devia estar, aí você vai, faz tudo que você não deve lá, depois você fala, foi o inimigo que se levantou contra mim. Você estava sendo parceiro desse demônio, meu irmão. Nós temos escolhas na vida. Então o demônio pode levantar e falar, ele estava lá fazendo aquilo, porque ele fala, viu? Olha lá, ele estava fazendo aquilo lá. E aí quando a gente peca, mas a gente sabe que a gente é justificado por Cristo, a gente vai falar, Senhor, me perdoa. Jesus veio buscar pecadores ao arrependimento. Não é os pecadores que não se arrependem. Aí a gente se arrepende, a gente leva nosso olhar,
para aquela cruz de Cristo. Então os demônios também podiam se levantar contra nós, mas eles não podem, por quê? Quem nos justifica é Deus. Não sou eu. É o sacrifício de Jesus. E é isso que Paulo está aqui, né? Nesse hino de consolo, porque isso aqui é consolo para nós, irmãos. É isso que Paulo está nos consolando. Nós não vamos ser condenados, irmãos, por 4 motivos. Primeiro, foi Cristo quem morreu e sofreu a condenação por nós. O valor da minha pena foi paga lá naquela cruz. E foi Ele que ressuscitou para que eu e você tivéssemos esperança. Ele foi o primogênito, Ele morreu e ressuscitou e nós vamos ressuscitar junto com eles. Irmãos, olha só. Ninguém morreu no seu lugar sem ser Jesus. Muitas vezes, na atualidade, nós estamos transferindo e sendo idólatras com homens que sobem em púlpitos e que falam, e as igrejas te enchem para ouvir um homem que muitas vezes nem a palavra de Deus ele está levando. Esse homem, seja quem for. Vamos trazer um exemplo. Eu gosto muito, muito da teologia de Billy Graham. Um homem de Deus. Mas não foi ele que morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus. E eu só sou justificada, eu só posso ser justificada depois que eu entendo isso. Jesus, ele está à direita de Deus. Para os judeus, naquela época, era muito importante essa questão de estar com Deus. Jesus, ele é exaltado depois da ressurreição e ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos, só existe um mediador, guardem isso no coração, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. É Ele que, sabe, fala para o Senhor assim, não, Senhor, Liliane é insegura, é uma pessoa assim, insegura, é uma pessoa que falha, mas eu morri por ela. Isso é interceder, irmãos. E quantas vezes nós estamos colocando mediadores entre nós e Deus que não existem? E nisso a gente está tirando o quê? O sacrifício eficaz de Cristo. Entende por que ninguém pode intentar acusação contra nós? Porque Jesus está lá intercedendo por nós. Não é o meu amor que me sustenta com Deus, é o amor de Deus que sustenta a minha fé. É nisso que a gente tem que se apegar. E aí, irmãos, vamos refletir aqui mais um pouco. E aquelas pessoas, irmãos, o que vai ser daquelas pessoas por quem Cristo não intercede? Não intercede por eles. Não o representa diante de Deus. O que vai ser de você sem Cristo? Com Deus não se brinca, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Jesus, ele é o mediador, intercessor daqueles que creem nele e o aceitam como Salvador. Nós não podemos servir a 2 senhores. E muitas vezes nós estamos servindo ao mundo e servindo a Deus, achando que faz isso. Brincando de ser crentes. Brincando de ter uma vida santa. Ou uma vida dupla. Por esses Jesus não intercede. Independente, irmãos, se você frequenta uma igreja, se você vem para uma igreja ou não. Então nós temos que pensar nisso. Porque às vezes quando a gente fala assim, não, é por aqueles que estão lá no mundo. Irmãos, muitas vezes é conosco.
Aliás, Deus está falando é conosco. Se nós estamos aqui hoje é porque a gente tem que ouvir essa palavra, né? Quantas vezes a gente está ouvindo assim um sermão, a gente fala, ai, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Eu já fiz isso demais. Até o dia que eu entendi que não. Se fulano tivesse que estar ouvindo, ele estaria ali sentado. Porque Deus é Deus e Ele traz quem Ele quer. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus está falando com a gente. Né? De uma forma especial. De pensar assim, de falar, Senhor, o Senhor intercede por mim. Será que eu estou tendo uma vida reta diante do Senhor? Será que eu estou no nós? Eu faço parte nesse nós que o apóstolo Paulo fala aqui? Ou não? Vamos para a quarta pergunta. Aqui vamos ler agora o verso 35 até o 37. Vamos lá, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que lindo. Paulo aqui, ele traz uma citação do Salmo 44, aqui no versículo 36. Esse salmo, ele diz a respeito de Israel, dos sofrimentos e das perseguições que Israel passava. E que nós cristãos passamos também. Presta atenção, irmão, olha só. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo aqui está dizendo, está me ensinando para mim e para você, que a perseguição faz parte do cristianismo. Por que nós estranhamos tanto essas coisas? Nós somos entregues para o matadouro para morrer, somos selados para isso. O mundo quer nos matar. Irmãos, eles não separam nem aquelas ovelhas, não é nem para separar para aquela tosquia que elas fazem. Não serve para isso. Vocês estão entendendo? É marcado para morrer. A Bíblia está falando isso. Então, Paulo está ensinando o seguinte, gente, por que vocês ficam tão surpresos com tribulações e perseguições? O apóstolo Pedro também fala isso. Por que vocês ficam tão estranhando tudo que passa na vida de vocês, se a vida do cristão é isso? É por isso, irmãos, que eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade em entender e aceitar alguns tipos de teologias modernas, em que ensinam que o amor de Deus é medido na sua vida pela tua conta bancária, pelo carro que você anda, pelo tamanho da casa que você tem, se você tem uma saúde perfeita, se você tem uma família daquelas propaganda de margarida, tudo perfeito, aí Deus te ama. Quando eu leio e eu estudo o Evangelho, eu não consigo ver isso, o Evangelho não diz isso. Então a gente vê que quando Deus fala ali que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, irmãos, a culpa é nossa, minha e sua, porque nós não estudamos, nós não meditamos na palavra de Deus. A maior profecia que Deus tem para a tua vida está aqui. E a gente não quer estudar, a gente não aprende. Me estranha uma pessoa dizer que ama Jesus e não ter sede da palavra dele. Não ter sede de conhecer ele. Então eu tenho dificuldade de entender essa teologia, essa coisa toda que falam, sabe? De venda do evangelho, que não é novo.
Sempre existiu, na época de Jesus já existia. E não falam a verdade. E aí, irmãos, abre um parêntese aqui. Um monte de locais, de igrejas abarrotadas de pessoas que, como o profeta Isaías diz, louvam a Deus com a boca, mas o coração está distante do Senhor. São igrejas cheias de pessoas com o coração vazio. E aí eu te pergunto, que tipo de evangelho está sendo pregado lá? Porque esse aqui não é, não. Não é, irmãos. Porque Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Jesus veio trazer salvação. Isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar e lutar pelas coisas nossas. Isso é justo. A gente tem que fazer isso, porque nós temos que ser os melhores em todos os lugares. A gente tem que trabalhar, porque a Bíblia também diz que o preguiçoso nem deve comer. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Mas a gente sabe que a prioridade da nossa vida é Jesus Cristo. Porque nós entendemos que aqui nós somos só passageiros. E nós entendemos que o nosso Mestre, nosso Senhor, disse que o caminho que leva à salvação é estreito. A porta é estreita, irmãos. Eu costumo ensinar aqui que assim, a porta é estreita, só entra a Liliane ali naquele momento, o ego não entra. Não cabe eu e o ego naquela porta, não cabe. Ou entra a Liliane, ou fica a Liliane e o ego de fora. Aí falam que você tem que ter tudo aqui. Aí você vê no Evangelho Jesus falando assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Aí você fala, não. Esse Jesus que estão pregando em muitos lugares, é um Jesus criado pelo homem para agradar o homem. Porque o Deus das Escrituras é esse aqui, que fala que sem arrependimento de pecado, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. É aquele Jesus que diz que é preferível você perder um braço, perder uma mão e entrar assim, deficiente de alguma coisa no céu, do que o corpo inteiro ser jogado nas trevas. Entende que não bate? Mas que a gente é culpado porque a gente não quer saber o que Deus tem para nós, a gente quer ouvir o que agrada aos nossos ouvidos. E aí vem um monte de homens falar para a gente o que a gente quer ouvir. Mas isso não muda essa realidade aqui. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Todos nós, irmãos. Hoje de manhã na escola dominical eu estava falando, ali no cemitério, se vocês já repararam, sempre tem um tipo de uma lápide assim na entrada, né? Aquilo quer dizer assim, dali para frente, todo mundo é igual. Não tem rico, pobre, doente, saudável, criança, idoso. Ali é você e Deus, irmão. Olha, a gente vem sozinho para esse mundo e daqui a gente parte sozinho. Na hora ali é só você e Deus. Mas nós ainda estamos no caminho. Nós ainda estamos vivendo esse amor de Deus aqui. No versículo 37, ele vai falar assim de fome, nudez e morte. Essa nudez que Paulo fala aqui não é a nudez total do corpo. É a falta de roupa. Às vezes tem pouca roupa. Naquela época, roupa era um artigo de muito luxo. Então, às vezes, eles só tinham uma peça de roupa. E quantas vezes a gente abre o armário, principalmente nós mulheres, vê lá um monte de roupa, e a gente fala assim, eu não tenho nada para vestir. Então, é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o que ele vivia, o que ele passava. E que essas experiências, elas não podiam separar ele de Deus. 2 exemplos. Paulo e Silas, presos,
açoitados, louvando a Deus. Os primeiros mártires, a história da igreja, ela vai nos ensinar que eles iam para ser queimados e eles louvavam a Deus. Tanto que muitos soldados romanos cortavam-lhes as línguas para que eles não fossem louvando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Não é que eles não estavam com medo, não. Porque eles sabiam que eles iam passar por horas e momentos de terror. Mas eles sabiam que quem esperava lá do outro lado era o Deus que prometeu para eles vida eterna. Então a gente vive esses momentos de terror, sim, mas a gente não pode perder essa consciência de que Deus nos ama e que a nossa eternidade está ali com Jesus. Não pode, irmãos, a gente não pode avaliar a nossa vida cristã pelo que nós passamos. Paulo vai ensinar aqui, é muito interessante, para o mundo, você ser vencedor é você ter um grande emprego, né? Tanto que fala assim, eu tenho que dar certo na vida. Dar certo na vida é você ter um excelente emprego, ter muitas coisas boas. E Paulo mostra para a gente aqui que ser mais do que vencedor, porque ele aqui nesse contexto, ele usa assim, essa terminologia, mais que vencedor, é você passar por toda tribulação, por toda angústia, por doenças, por problemas financeiros, e você não se afastar de Cristo, e você não perder a sua fé. Isso é que é ser mais do que vencedor. Não é isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não é o nosso pastor. Se o pastor ele não cuida da ovelha, eu costumo falar muito assim, eu sou a ovelhinha de Jesus. Aquela assim mais insegura, aquela, nossa, gente, é só Deus. E eu estou no meio ali, ó, do nós. Bem no meio das ovelhas. Juntas daquelas ovelhas que são mais fortes e podem me ajudar a conduzir. Mas seguindo a voz do meu pastor. Porque eu sei que no outro dia eu vou ter água para beber e eu vou ter o alimento. Não importa se é uma bolacha seca, se é um pão seco, se é um brioche. Eu dou glória a Deus porque o alimento daquele dia o Senhor me deu. A ovelha, ela tem que estar seguindo o pastor. Sabe por que nós somos chamados de ovelha? Porque a ovelha ela é extremamente medrosa. Ela é um animal medroso. Mas ela segue o pastor a quilômetros e quilômetros, que está lá na frente, tem tanta ovelha, mas ela está ali, ó. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. E eu sei que se eu for me desviar, ele pega ali o cajado, me pega o pescoço, volta para cá. E se a dor estiver tão grande que eu não possa suportar, e eu me perder, ele vai largar as 99 e vai lá me buscar. E ele vai me pegar e vai me levar de junto, novamente, para o rebanho. Esse é o nosso pastor. Então, irmãos, e nisso é que está baseada a nossa fé e a nossa segurança em Cristo. Deus já cumpriu isso, Jesus já morreu por nós. Esse amor, Deus mostra o amor pela humanidade, por mim e por você, em que Cristo morreu por nós, a gente ainda era pecador e somos. Não existe amor maior. Então eu quero te dizer hoje, meu irmão, como saber se eu tenho essa segurança da salvação ou não? Você pode falar assim, irmã Liliane, eu entendi tudo, eu entendi o que o irmão Paulo aqui quis dizer para nós e nos ensinou, mas como é que eu sei? Como é que eu sinto isso? Se você for procurar dentro de você, como muitas vezes a gente ouve falar, procura dentro de você, que você vai encontrar, né, as coisas boas. Se você for olhar para dentro do seu coração, você não vai encontrar isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração do homem é corrupto e enganoso. A gente acha que quer uma coisa, o coração está enganando a gente ali. Aquilo não é bom para a gente, mas a gente está querendo comprar, não é? O cartão de crédito já está lá em cima, você olha aquele negócio, você, não, eu não tenho que comprar, mas vou dar um jeitinho, vou lá e compro. Depois fica desesperado. O coração do homem é enganoso. A gente tem que olhar para a cruz de Cristo. Olha para essa cruz. Olhe para Cristo, essa é a maior demonstração do amor de Deus na minha e na sua vida. Se entregue para Jesus.
Hoje Ele está falando contigo, irmãos, é ali naquele Calvário que a gente tem a certeza que nós somos amados e nós somos justificados. Nós só somos justificados se nós estivermos cobertos por esse sangue. Se não tivermos, não vai ter. Não tem perdão de pecado. Nós vamos estar dentro do nós, dos eleitos de Deus, do povo de Deus. E eu te falo hoje, Jesus fala hoje, olhe para Cristo, creia em Jesus, creia no amor de Deus que já se cumpriu naquele Calvário. Para de olhar para as coisas momentâneas, irmãos. O apóstolo Paulo fala que ele está certo, de que o pior que nós podemos passar aqui não vai se comparar ao que nós vamos viver nos braços de Cristo. Que Deus nos dê graça, nessa manhã, que nós possamos sentir esse amor de Deus, entender esse amor de Deus, e estabelecer a nossa fé, não no que eu sinto pelo meu Senhor, porque eu sou falha, mas pelo que Deus já me amou. A profecia já se cumpriu. Jesus já morreu, ressuscitou e Ele está intercedendo por você lá junto a Deus. E que todos nós possamos estar nesse nós de Paulo, dos cristãos de Roma, dos cristãos da igreja primitiva, de todos os cristãos do mundo, daqueles que creem realmente no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale no nosso coração, se nós estamos nesse nós, ou se nós estamos fora desse nós. Mas eu quero te dizer que ainda há tempo. Jesus hoje fala com você. Ele chama você, sabe por quê? Porque Ele já morreu por você. Que Ele possa confortar os nossos corações e que a nossa fé seja estabelecida nesse amor que transborda, que transcende a qualquer coisa, qualquer criatura ou força criada. É o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus que nos ama, esse Deus maravilhoso, né? Digno de toda a honra. Obrigada, irmãos, pela oportunidade. Que Deus os abençoe. Fique de pé. Diga comigo, boa essa palavra. Você está aprendendo? Como que nós temos que analisar tudo que nós fizemos na nossa vida do dia a dia, para que possamos verdadeiramente entender esse propósito do Senhor sobre nós. Então você precisa discernir isso. Quem é o Senhor sobre a sua vida? Quem é o Senhor sobre a sua vida? Raquel, quando ela foi ter um filho, ela vai e coloca o nome do menino de acordo com o momento que ela estava vivendo. E dá o nome do menino de filho da dor. Mas Jacó estava do lado de fora. E viu o que ia acontecer e Jacó nem podia entrar na tenda, mas ele entra na tenda. E coloca o nome do menino e muda o destino do menino. Muitas pessoas julgam o seu tempo por o momento que está vivendo. O momento que está vivendo não define o seu destino. O momento que você está vivendo vai passar. O seu destino é maior do que o seu momento. Por isso que está sendo pregado é de um Deus que te mostra destino. E Deus está te dando destino hoje. Eu declaro, o Senhor está te dando destino hoje. Talvez você possa olhar e dizer assim, pastor, mas você não está entendendo, pastor. Eu estou passando por uma enfermidade. Isso é um momento. Pastor, eu estou passando por uma separação. Isso é um momento. Pastor, eu estou passando por um momento de desemprego. Isso é um momento. O Cristo que morreu na cruz já determinou a sua confiança. Fé é confiar. Você precisa confiar que o teu Deus é maior do que todas as coisas.
O seu momento não define o seu futuro. O seu momento não vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Nem morte, nem espada, nem anjos, nem profundidade, nada vai te separar do amor de Deus. Nada, porque eu confio. Eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu sei que Ele está no controle da minha história. Eu sei que o Senhor é quem me guia. Eu sei que Ele está direcionando os meus passos. Eu sei o que você precisa demonstrar em meio a isso: confiança. Você confia. Você veio aqui o que, gente? Fazer o que aqui? Adorá-lo. Adorar traz a presença dEle. Interceder traz o governo dEle. Enquanto você adora Ele aí, no meio da sua crise, o governo dEle também vai vir sobre a tua vida, porque você vai interceder, e essa situação será mudada sobre a tua história. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos e declare que você acredita. Nada mais vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar. Nada vai te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Não tem acusação contra a tua vida que possa impedir o que Deus tem para fazer contigo. Então, Senhor, nesta manhã de domingo, Senhor, nós saímos da nossa casa e reconhecemos quem é o Senhor. Nós reconhecemos que nós somos justificados por Ti. É o Senhor que nos justifica. A cédula que tinha contra nós de acusação já foi rasgada. Senhor, é o Senhor que nos garante a vitória. É o Senhor que verdadeiramente faz nova todas as coisas sobre a nossa vida. E nós precisamos crer, Senhor, acreditar, saber que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Esta palavra, Pai, é para quem acredita. Esta palavra é para quem acredita. Esta palavra é para quem acredita. Eu sou justificado. Eu quero orar por você. Você que ainda tem alguma dúvida no seu coração, alguma incerteza, enquanto a equipe de louvor começa a adorar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se tem alguma incerteza, alguma dúvida dentro de você ainda, eu quero dizer que o Senhor vai te fortalecer hoje e firmar os teus passos, firmar as suas pegadas. Salmo 37, verso 25 vai dizer que Deus, Ele confirma os nossos passos. Ele vai confirmar os teus passos. Ele vai confirmar as tuas pegadas. Ele vai confirmar a sua caminhada. Ele vai confirmar o seu momento. Não vai impedir o teu destino. O seu momento é o momento que você está vivendo. Mas o que precisa ter nos teus lábios é o louvor de adoração. É um brioche hoje, mas eu já tive um banquete. Mas Ele não deixou de ser o teu Deus. Ele é teu Deus na escassez. Ele é teu Deus na bonança. Ele é teu Deus no destino que Ele está te traçando, para que o nome dEle seja glorificado. Você adora o Senhor aí? Vamos adorar? Vamos adorar? Era eu condenado, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi
lugar. E hoje eu tenho vida. Escandaloso, escandaloso amor me encontrou. E hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. E hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. E hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. E hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. E hoje eu tenho vida. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, eu quero orar agora com os meus irmãos. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, mas também reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. Reconhecemos que o Senhor é quem nos justifica, e o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Os meus momentos não definem o meu propósito. Por isso, Pai, faça com que cada um aqui possa olhar o propósito que o Senhor tem para realizar sobre cada um deles, porque Jesus já pagou o preço por nós. Jesus já pagou o preço, e Ele vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero declarar cura aqui hoje, Senhor. Eu quero declarar que o Senhor nos sare nesta manhã. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor entre com o teu bálsamo hoje, e que nós possamos entender, Pai, que todo julgamento que está na nossa mente, por que está acontecendo isso? Eu não mereço isso. Por que está vindo? E o inimigo tem lançado por causa de alguns erros do passado. Senhor, não é por nosso mérito, é pela tua bondade, é pelo Senhor ser bom. Por isso, Deus, nós somos justificados. Que nós possamos entender isso aqui hoje. Essa justificação venha sobre nós, e toda condenação que há contra nós seja rasgada hoje. E nós declaramos vida, vida, vida sobre cada um, porque entendemos também, Pai, que o Senhor não vai fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Faça o que eu preciso hoje. Faça o que eu necessito hoje, porque eu entendo, Senhor, que o Senhor é a minha resposta, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo?